Boa noite, professor. Boa noite. Tá me Escutando ouvindo? bem? Estou ouvindo. Pronto. Também estou lhe ouvindo. Ah, que bom. Seja bem-vindo a Minas, né? Nem que seja Obrigado. pelo, nem que seja pelo ambiente virtual, mas o senhor hoje vai nos honrar com a sua presença aqui em Minas Gerais, né? No Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E é uma alegria muito grande para nós aqui contar com a sua participação nesse projeto nosso, professor. Tenho grandes amigos em Minas Gerais. Tenho alunos É, aí também, da capital, da grande Belo Horizonte, também do interior, viu? Pessoal bom danado. é Advogado. isso aí, professor. Mas, assim, é uma alegria muito grande para nós aí contar com, né, com a sua presença, uma honra mesmo por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema tão importante, principalmente para a advocacia, né, para a justiça do trabalho, para o empregado, para o Muito, empregador, muito muito importante, relevante. muito É, importante e que vem sendo alvo de grande resistência na justiça do trabalho, porque todas as inovações, não é, elas são enfrentadas a priori com desconfiança, com resistência, sim, em face principalmente da questão cultural que ainda sombreia, não é, o judiciário trabalhista, com politizações, doutrinações, né? O que sempre me incomodou, inclusive gerando já atritos da minha parte com as associações dos sim. magistrados trabalhistas, porque algo que eu não abro mão, nem eu, nem a Constituição Federal, né, nós dois não abrimos mão, né, é do princípio do juiz natural, da sua imparcialidade, seja ele, né, juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, ele tem que estar protegido por essa imparcialidade e muitas vezes na justiça do trabalho, pela própria formação do magistrado trabalhista, há uma tendência, né, pró-trabalhador, e isso termina chegando também em níveis processuais a ponto de a imaginada imaculada verba trabalhista, né, ter o direito de passar por cima de garantias fundamentais como contraditório, ampla defesa, né, a própria culpabilidade de sócios atuais e sócios retirantes. E é isso que a gente vem falar hoje aqui, da necessidade de modernizar esse instituto tão importante que é o da desconsideração da personalidade jurídica. Viu? É isso aí, professor. Eu, assim, antes da gente iniciar propriamente dito o nosso tema, eu queria cumprimentar todos os nossos colegas, advogados, estudantes, né, todas as pessoas que nos honram com a presença. Queria também, né, cumprimentar de modo muito especial o presidente do Instituto dos Advogados aqui de Minas Gerais, o Felipe Martins, que vem fazendo um belo trabalho à frente do Instituto. Foi responsável, inclusive, pela inserção do Instituto, né, nas redes sociais, criou um canal do Instituto no YouTube, o perfil do Instagram. Então, ele é um dos responsáveis aí por essa inserção do Instituto no mundo virtual. E quero, né, como eu falei com o senhor nas nossas trocas de mensagem, dizer que em maio de 2016, nós, no Instituto dos Advogados, criamos um projeto denominado Núcleo de Estudos Trabalhistas. E esse núcleo, a intenção, né, a proposta do projeto era fazer reuniões mensais, né, dentro do possível mensais, sempre contando com a presença de algum professor, de advogado, juiz, enfim, de alguma pessoa, algum profissional, algum estudioso do direito, para tratar de algum tema de direito individual, coletivo ou processual do trabalho. Né? Nós estávamos no 22º encontro, e aí veio a pandemia. Logicamente que no final do ano, início do ano, a gente não fazia, no meio do ano também não, então por isso aqui, né,
já tinha, desde maio de 2016, nós estamos completando 5 anos agora em maio de 2021, e hoje, né, é o primeiro encontro virtual, né, é um novo tempo aí que chegou nas nossas vidas, e assim, a gente tem a grata satisfação de tê-lo como nosso primeiro convidado nesse espaço virtual. Então, professor, vamos lá, né? Assim, a ideia nossa aqui, então, é a gente tratar um pouco, né, de tudo isso que hoje a gente começou a manifestar, tratar da desconsideração da personalidade jurídica, lembrando que no direito, né, como regra geral, no direito brasileiro, a gente tem essa diferenciação, né? A pessoa jurídica dos sócios. E o patrimônio da pessoa jurídica, o patrimônio dos sócios. Em regra, seria essa a orientação do direito brasileiro. Entretanto, nós temos, né, em certas situações, a legislação autorizando a retirada, né, desse véu da pessoa jurídica para responsabilizar os sócios daquela pessoa jurídica. E aí, professor, eu queria que o senhor comentasse, então, doutrinariamente, na jurisprudência, as duas teorias que existem a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Né? A teoria menor, a chamada teoria menor e a chamada teoria maior, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver o nosso tema. Perfeito. Vamos começar. Registro aqui também o meu abraço ao presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, doutor Felipe, não é isso? Doutor Felipe Martins. Doutor Felipe Martins andou muito bem, porque essas ferramentas tecnológicas, viu? Elas são capazes de levar o universo cognitivo a todo o Brasil e a todo o mundo, de forma democrática, gratuita. Inclusive, Conrado, eu acredito que essa live vai ficar salva no IGTV de vocês. É isso? Para quem não puder assistir todo o conteúdo e para quem não pôde assistir hoje, né, que tem a oportunidade de assistir posteriormente. Não é isso? Isso. Provavelmente vai ficar salva. E depois a gente vai dar um jeito de você me mandar, viu? Ou a garotada aí que entende, né, de tecnologia muito mais. Tem isso. Né, a geração. Eu não sou dos mais tecnológicos, não. E aí, para eu colocar no meu YouTube também, viu? Que seria um prazer. Bacana. Já que o YouTube hoje é um canal educacional gratuito, né? Inclusive, eu estou lançando aí um desafio jamais visto, um curso completo da segunda fase para exame de ordem, totalmente gratuito pelo YouTube, com esse professor aqui que já está há 20 anos ensinando para a segunda fase de exame de ordem e dessa vez resolveu disponibilizar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de forma gratuita, 0800, com material, com aquelas aulas que quem navega pelo YouTube gosta, que são aulas curtas e objetivas. São aulas do tipo mini saia, curta, leve e provocante, viu? Para o aluno rapidamente já captar, viu, todas as dicas de todas as peças exigidas no edital, viu? E para quem quer conhecer, tem o site gustavocisneiros.com.br, tem o Instagram, @professor Gustavo Cisneiros, e o Conrado sabe que eu demoro, mas respondo, viu? Às vezes demora um pouquinho. Essa live mesmo para a gente marcar, foram 3 semanas de antecedência, mas a gente marca e a gente honra isso. Viu? Maravilha, maravilha. Vamos começar. A primeira distinção que eu faço entre as duas teorias, a teoria menor, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, viu? Código de Defesa do Consumidor, e a teoria maior, que hoje está prevista no Código Civil Brasileiro, é de que, na teoria menor,
do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos sócios atuais e ou retirantes é uma responsabilidade objetiva. Objetiva. Tá? Ela decorre do próprio risco do empreendimento. Viu? E nenhuma subjetividade é analisada. Nenhum grau de culpa é analisado, é verificado. Nenhuma proporcionalidade é verificada, é analisada. É tipo, foi sócio da empresa que quebrou? Fui ou sou. Está lascado, vai responder. Mas deixa eu falar, vai falar nada. Já vai responder com o seu patrimônio. E como eu estou já há quase 20 anos na magistratura trabalhista, juiz do trabalho, atualmente eu sou titular da Vara do Trabalho de Belo Jardim, é uma linda cidade que fica a 180 quilômetros do Recife, que eu chamo de Beautiful Garden, né? E eu já acompanho isso, né, há 2 décadas. Muito me doía o coração receber, por exemplo, a mãe de um empreendedor que a colocou na sociedade, viu, apenas para compor a sociedade. E, de repente, essa empresa quebra e ela vê todo o patrimônio de uma vida ser agredido pelo Poder Judiciário Trabalhista, sem que ela jamais tenha administrado aquela sociedade, sem que ela jamais, de fato, tenha tomado pé da situação. Ela se viu apenas, né, como uma mera composição da sociedade. Mas a Justiça do Trabalho não ligava para isso. Tudo isso em nome daquela fúria desenfreada de satisfazer o imaculado, o intocável crédito trabalhista. Até que veio recentemente a lei da liberdade econômica. Eu não sei que ano foi, Conrado, se foi 2018, 2019. Eu sei que já foi, ou antes, ou foi no governo Temer. Ela é de 2019, é 13.874, né? Pronto, a lei da liberdade econômica, que ela já é do presidente Bolsonaro, da época do Bolsonaro. Alterou significativamente o artigo 50 do Código Civil, que era um artigo tímido. Tímido. Não é? Ele já consagrava a teoria maior, mas de forma tímida. Não é? Agora não. Agora ele nos dá, viu, todo o caminho. E a responsabilidade na teoria maior dos sócios e os sócios retirantes é subjetiva. Essa é a principal diferença. Para quem está assistindo a gente agora, ó, 33 pessoas, 35, viu? Pessoal aqui de Recife, um grande abraço, Pernambuco, meus alunos de todo o Brasil, pessoal aí de Minas Gerais, né, Belo Horizonte, BH, Uai, viu? Adoro o queijo daí, o pãozinho de queijo. Pão de queijo, é isso aí. Viu? A principal diferença está aí. Na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos sócios é objetiva, não depende de comprovação do mau uso da PJ, de culpa, de dolo, e a teoria maior já exige essa comprovação, transformando a responsabilidade numa responsabilidade subjetiva. Tá certo? Pois é, professor, mas olha só,
na prática trabalhista, né, e falo muito aqui do TRT da Terceira Região, em que pesa as alterações legislativas, né, tanto da reforma trabalhista quanto da própria lei de liberdade econômica, a Justiça do Trabalho ainda tem essa resistência de se abrir para essa nova redação do artigo 50 e deixar de lado a redação lá do parágrafo 5º do artigo 28, né, do CDC, que exige apenas a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar o sócio. E isso sempre, como o senhor diz, né, ao argumento do crédito trabalhista. O crédito alimentar, o crédito existencial, a dignidade da pessoa humana. E, assim, francamente, esse tema também sempre me incomodou muito, como incomodou o senhor aí quando vê uma mãe, uma pessoa que nunca teve nada a ver com o negócio, né, ou era um sócio praticamente figurativo, insignificante. Enfim, a gente tem inúmeras situações, né, onde a aplicação dessa teoria menor, ou seja, o mero insucesso no negócio empresarial, gera a responsabilidade do sócio, né, que consta no contrato social. Eu lembro que eu fui numa palestra uma vez num juiz, ele brincou, falou assim, quem tem coragem de pôr o nome num contrato social? Não é assim, a provocação dele era essa. Eu vou mais além, Conrado. Quem tem coragem de empreender no Brasil? Sim, sim. Não é verdade? É um ato de coragem mesmo. Como se empreender fosse um pecado. Como se a busca pelo lucro e a geração de empregos, né, fosse um caminho direcionado ao fosso do inferno. É isso mesmo. A teoria menor, ela é desestimulante. Porque há casos, Conrado, em que um sócio, ele é vítima do outro. Aquele sócio que passa a perna no colega. Na relação societária, passa a perna, frauda. Viu? E, de repente, você colocar todos numa tábula rasa, você está ferindo, no mínimo, o princípio da isonomia. Isso não é fazer justiça. Né? Mas os direitos trabalhistas, os créditos trabalhistas são super privilegiados. Mas eu costumo dizer aos meus alunos, não há princípio absoluto. Não há direito absoluto. É preciso que o jurista reflita sobre isso. Sim. O professor, mas eu diria até que mesmo quando um sócio não passa a perna no outro, enfim, o negócio deu errado, né? Isso é comum, né? As pessoas empreendem, colocam o seu nome em risco, o seu patrimônio em risco, e daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, o negócio que era para ser bem sucedido, ele dá errado. E por conta desse fato, os sócios acabam sendo responsabilizados, né? Eu lembro que também assisti uma palestra aqui de um juiz aqui de Belo Horizonte, muito genial também. Ele falava assim, até onde vai o risco que o empregador assume, lá do artigo 2º da CLT, né? Porque tudo é o princípio da alteridade. Tudo se justifica na assunção dos riscos pelo empregador. Mas todo princípio precisa de limites. Não é isso? Sim, eu concordo. Eu quero dizer assim. Nenhum princípio é absoluto. Sim, concordo. Eu tenho metade de um patrimônio que eu construí como pessoa física. Tá? Obtive sucesso. Resolvo destinar metade desse patrimônio a uma sociedade, começo a empreender, gero empregos, gero tributos, aquilo dá certo durante alguns anos e, de repente, por algo que não depende da minha vontade, até pelos avanços tecnológicos,
viu? Aquele meu empreendimento simplesmente não dá certo. Viu? E daí eu quito as verbas trabalhistas básicas, mas os empregados ingressam com reclamações pedindo horas extras, desvio de função, indenização por isso e aquilo, e vencem. Né? Só que a pessoa jurídica já não tem patrimônio para honrar com aquelas dívidas trabalhistas. Viu? Aí eu que busquei empreender com metade do meu patrimônio, eu termino tendo a outra metade do meu patrimônio que não estava envolvida naquele empreendimento comprometida. Não é? Como se as personalidades jurídicas não fossem distintas. E pior, Conrado, sem o direito ao contraditório e à ampla defesa. E o pior, como era feito há pouco tempo, ainda é, o juiz, numa mera canetada, não é? Sem o sócio tomar qualquer ciência, ele já cita o sócio como executado para quitar a dívida em 48 horas sob pena de penhora. Aqui hoje, professor, eu diria assim, depois de muita resistência, né, porque nós tivemos o CPC de 2015, a Instrução Normativa 39 do TST, a reforma trabalhista, todas essas normas dizendo que é necessário o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Mas nós ainda convivemos bastante tempo com decisões onde o juiz, na canetada, inclui o sócio só fica sabendo que ele foi incluído quando já há um bloqueio na conta dele, coisa do tipo. Isso. Né? E aqui também tem sido muito comum, eu tenho observado, que na decisão em que o juiz vai instaurar o incidente, que ele determina a abertura do incidente, na mesma decisão, ele já, dentro do Poder Geral de Cautela, ele determina medidas de arresto, de bloqueio. Então, assim, do ponto de vista prático, acaba sendo a mesma coisa. O sócio ele tem constrição patrimonial antes mesmo de se defender e sem nenhuma justificativa, porque não há prova de que ele está dilapidando patrimônio, não há prova que justificasse essa medida tão drástica em relação ao sócio que vai se defender dentro do procedimento em contraditório do IDPJ. Isso, né? Então, isso sem qualquer distinção do que seja grande empresa, média empresa, pequena empresa e microempresa. Sim. Não é verdade? É isso mesmo. Se for empregador, é isso mesmo. Agora, professor, eu queria que o senhor trouxesse aqui para nós as suas reflexões, né? Porque, assim, pelo menos na minha experiência, eu já tinha antecipado isso para o senhor, a Justiça do Trabalho, ela incorporou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, ao argumento de que ela é compatível com os princípios do direito do trabalho, com o princípio da proteção, da dignidade da pessoa humana, né, o crédito alimentar, a natureza alimentar do crédito trabalhista. Então, ela, para a Justiça do Trabalho, ela se contenta com a mera insuficiência patrimonial. Se não tem patrimônio, eu chamo os sócios e eles respondem. Isso. Mas o senhor, né, desenvolveu essa nova concepção e admite. Mandei, inclusive, em PDF para você. Eu gostei muito da questão. Desde já está autorizado a divulgar para quem quiser. Viu? Pode deixar, professor. Vou divulgar. Eu participo de 5 grupos de advogado aqui, todos eles com mais de 200 advogados. Mediante a LGPD, eu autorizo expressamente a divulgação. Autorizo em público aqui, né? Tá certo. Mas eu achei, assim, um raciocínio jurídico muito primoroso, especialmente pela alteração do artigo 8º da CLT, via reforma trabalhista, e o artigo 50 do Código Civil, via Lei da Liberdade Econômica. Então eu vou explicar aos nossos ouvintes. Eu acho que vale a pena. De forma resumida, mas clara. Viu? As minhas premissas, viu?
os silogismos e, claro, a conclusão da minha decisão. Viu? O primeiro ponto, claro, é a Lei da Liberdade Econômica, que alterou significativamente o artigo 5º do Código Civil. E aí o advogado, ele tem que se debruçar sobre o artigo 50, não é quinto não, artigo 50 do Código Civil. Caput e parágrafos, tá? Dá uma lida, relê, faz anotações, grifa. Nós que temos o QI normal, nós precisamos estudar, ter humildade. Estudar é ler, é refletir, é pensar, é debater. Eu debati muito o artigo 50 nos grupos que eu tenho de advogados por excelência. Tanto o grupo presencial aqui em Recife, que já tem 3 anos de duração, como o grupo online, viu? Que ainda tem vaga lá no site gustavocisneiros.com.br. Tem aluno, inclusive, aí de Minas Gerais. Bom, depois de ler e refletir sobre o artigo 50, tá? Eu encontrei o pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica, viu? Não é requisito, que já diz respeito ao plano de validade, né? Trazendo à baila aí o brilhante alagoano Francisco Pontes de Miranda. Já não é requisito que diz respeito ao plano de validade. É o plano de existência. É a possibilidade de a desconsideração, tá, existir juridicamente. E o pressuposto é o mau uso da personalidade jurídica. Ou, se você preferir, o abuso do ou dos sócios em relação à pessoa jurídica. O uso fraudulento da pessoa jurídica. O ardil do sócio ou dos sócios no uso da pessoa jurídica. E que existe no mundo todo. Não é uma exclusividade brasileira. Tá? Esse mau uso, ele tanto pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade. Viu? Isso vem daqui, ó. Tá? Daqui, da má-fé. O desvio de finalidade, que na lei de abuso de autoridade é uma espécie de abuso de autoridade. Né? Abuso de poder, desvio de finalidade são espécies de abuso de autoridade. O desvio de finalidade da pessoa jurídica ou conjunção alternativa ou a confusão patrimonial, quando o patrimônio da PJ começa a se confundir com o patrimônio dos sócios ou do sócio. Viu? Aquilo pode nos levar à conclusão do mau uso da pessoa jurídica. Viu? Isso tem que ser comprovado concretamente nos autos. Isso não é presumido. Não há presunção de má-fé. Não há presunção de má-fé. A Constituição Federal, ela consagra no artigo 5º o princípio da não culpabilidade. Então, aquele que alega a má-fé, o ardil, a fraude, ele carrega sobre os seus ombros o fardo probatório. Viu? O artigo 50 do Código Civil diz exatamente isso. Tá? Esse artigo 50 hoje, ele se aplica ao processo do trabalho? Sim. Por quê? Porque o artigo 8º da Constituição, o artigo 8º da CLT, o artigo 8º da CLT,
ele foi alterado em 2017 pela reforma trabalhista. O artigo 8º, Conrado, dizia, da CLT, dizia que nós, juízes do trabalho, só poderíamos aplicar o direito comum, não é, se as regras do direito comum estivessem em consonância, em harmonia com os princípios do direito do trabalho. Por isso que, por muitos anos, o Código de Defesa do Consumidor foi a fonte primária, subsidiária do direito do trabalho, porque no direito do consumidor existe o princípio da proteção à hipossuficiência, ao hipossuficiente, que é o consumidor. E isso guardava consonância com o direito do trabalho. Hoje, se o jurista, eu desafio, o jurista que hoje for ao artigo 8º da CLT, ele vai encontrar outra redação. Ele diz que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Ponto final. Não exigindo essa harmonia, não exigindo essa consonância, essa obrigatoriedade de irmandade. Viu? Terceiro, o Código de Processo Civil, tá? No artigo 10, ele vedou a chamada decisão surpresa. Viu? E eu levo esse artigo 10 para todos os ramos do direito. Nós não podemos armar arapucas, armadilhas no direito. O direito, para ser realizado, concretizado, ele não pode ter, né, como alicerce uma injustiça. Eu não posso buscar a justiça para A fazendo uma injustiça clara a B. Eu preciso encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Tá certo? E o último ponto. A interpretação do inciso 55 LV do artigo 5º da Constituição. Contraditório e ampla defesa. Ah, professor, mas com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz vai ouvir os sócios atuais e os sócios retirantes. Mas não é só ouvir. Não é só receber as impugnações. Tem que ler, tem que analisar. E o juiz, ao se deparar com um argumento que instale uma controvérsia fática, né? Um dos sócios está dizendo que esteve ali apenas como um tipo de laranja, que existe um sócio oculto por trás, que ele nunca participou da administração da sociedade, que ele se sente hoje enganado, né? Que ele se sente hoje vilipendiado, e que ele, inclusive, possui testemunhas, documentos, gravações, filmagens. Eu gravei um vídeo no feed já do Instagram sobre isso. O juiz, na execução, ele deve, quando surgir uma controvérsia fática, incluir o processo em pauta de instrução para instruir aquele incidente, para chegar à conclusão e, se for o caso, manter aquele sócio ou excluí-lo de qualquer responsabilidade, mediante decisão fundamentada, depois de uma instrução completa, garantindo a ampla defesa a todos aqueles envolvidos. Mas isso vai demorar. Mas a ampla defesa e o contraditório, infelizmente, causam
viu? Esse retardo processual. E eu vou dizer mais, né? Dentro da teoria da ponderação de valores, que vem do direito norte-americano, como o law, que vem da Suprema Corte Americana, né? A qual eu tenho, viu? Grande admiração, não vou negar. Viu? Pena que eu não posso dizer o mesmo de outras Supremas Cortes pelo mundo todo, mas a Suprema Corte Americana, aplicando a teoria da ponderação, viu? Toda vez que você colocar num lado da balança a celeridade, a rapidez, a efetividade do processo, e do outro lado, o contraditório, a ampla defesa, eu não tenho dúvida de que o contraditório e a ampla defesa sempre pesarão mais, colocando a celeridade em um segundo plano. Viu? Com base nessa miscelânea, eu proferi aquela decisão que você recebeu hoje, não é? Optando pela aplicação da teoria maior, viu? E aí eu fiz todo o apanhado histórico, inclusive, né, trazendo à baila todos esses elementos, porque eu faço questão, né, de facilitar a vida do meu tribunal, viu? Porque num agravo de petição, o meu tribunal ele vai ter que enfrentar fundamento por fundamento que eu lancei na minha decisão. Artigo 489 do Código de Processo Civil, viu? Então eu não estou para facilitar a vida de ninguém. Eu disse que estou fazendo aquilo por isso, e por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Então, se o tribunal quiser anular, reformar a decisão, que ele enfrente isso, 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 isso e isso. Tá? É uma pena, né, professor, que às vezes na prática a gente vê que nem sempre o TRT enfrenta esses aspectos, né? Assim, não só em relação a esse tema, né, mas... É por isso que existem os lindos, maravilhosos declaração. de declaração, até para fazer surgir o pré-questionamento fictício, né? Para um futuro recurso de revista. Porque não é só o TRT da terceira reunião que ainda vem marcado, viu, por essa doutrinação. O nosso TRT daqui também e diversos TRTs. Agora, o que é que nós podemos fazer? Letra A, uma manifestação e uma quebradeira no tribunal. Não. Letra B, ir para a rede social xingar. Também não. Letra C, argumentar. Viu? Que é a função do advogado. Com todo respeito, mas argumentar. Mostrar. E se você possuir, né, conforme a minha decisão, mais de um argumento, viu? Aí você, evidentemente, os lançará, viu? E no final, você vai requerer, caso este TRT entenda o contrário, né, que adote, viu, uma expressa fundamentação a respeito dos seguintes fundamentos. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, professor, eu vou emparedar o TRT? Claro, conforme determina o Código de Processo Civil. Tá certo? Então é mais ou menos isso que eu levantei no primeiro fundamento, viu? Porque a gente não entrou ainda, Conrado, na distribuição dinâmica do ônus da prova. Para daqui a pouco, né? Era a pergunta que eu ia fazer agora na sequência. A palavra, né? Então, não, era a pergunta, né? A provocação que eu ia fazer agora na sequência, a partir desse momento, né? Onde eu vou exigir, então, o elemento da fraude, dos atos de má gestão,
do abuso da pessoa jurídica, isso no incidente da desconsideração da personalidade jurídica será objeto de prova. Né? Isso. Terá que ser objeto de prova. Sob pena do juiz julgar conforme regra de ônus da prova, né? Julgar em desfavor de quem competiu o ônus da prova. E eu vi também naquele seu despacho, né, naquela sua decisão, na verdade, que o senhor também trata desse aspecto, né, do ônus da prova. E aí o senhor podia, então, lançar suas ideias aqui. Sem dúvida. Porque se coloque na situação do trabalhador que há 5 anos ele está para receber, não vou colocar nenhuma verba, viu, esdrúxula. Ele está para receber verbas rescisórias. Verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa incontroversa. Incontroversa. Tá? E o juiz, depois de exaurir a cobrança sobre a pessoa jurídica, né, sobre a empresa, o juiz intima, viu, o advogado do credor para que ele aponte outros meios para prosseguimento da execução. Já que o juiz, existindo advogado do credor, ele não pode, de ofício, nem mencionar a desconsideração da personalidade jurídica. É proibido. Era algo, Conrado, que era muito comum antes da reforma trabalhista. Mas a partir de novembro de 2017, com o aval, inclusive, do TST na Instrução Normativa 41 de 2018, existindo advogado do exequente, o juiz ele não deve de ofício, né, falar, mencionar, tampouco instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas o advogado do exequente, experiente, ele faz o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz do trabalho já tem todos os sistemas disponíveis para fazer a juntada aos autos, né, do contrato social e de todas as suas alterações. O assessor dele vai definir quais os sócios atuais e quais os sócios retirantes, e daí ele poderá, né, expedir as intimações. Ele vai expedir as intimações dos sócios atuais e retirantes para que eles, se desejarem, né, ofertem impugnação ao incidente. Viu? Então, até este momento, o sócio ou os sócios, eles não fazem parte do processo. Eles não integram o processo. São terceiros. São terceiros. Né? Se nesse ínterim algum bem dele for arrestado por uma medida cautelar, cabem embargos de terceiro, porque o incidente ainda não foi julgado. Tá certo? Em face do esbulho, em face da turbação. No caso aí seria o esbulho, né? Provocado pelo próprio juiz. Ok. Muito bem. Esses sócios apresentarão em 15 dias, né, as suas impugnações. Aí o juiz vai analisá-los. Professor, só falar uma coisa aqui, uma questão que é interessante. O requerimento, normalmente, ele não é justificado, né? O requerimento do reclamante para desconsiderar a personalidade jurídica, ele se pauta exclusivamente na insuficiência patrimonial. Sim. Ele não há alegação, em regra, de abuso da pessoa jurídica, não tem nenhuma alegação nesse sentido. O advogado do exequente, ele não vai alimentar o advogado da parte contrária. Isso é uma regra na advocacia. Não é uma questão de ética ou antiética. Não. É uma questão de que cada um faça o seu trabalho. Né? Então, eu vou requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nem vou citar a teoria menor, nem vou citar a teoria maior. Agora, quando chega
em minhas mãos um incidente, tá? Quando chega em minhas mãos um incidente, o que é que eu faço? Eu já, tá, despacho de forma padrão, viu? Já dizendo que aquele incidente ele vai se processar mediante a teoria maior do artigo 50 do Código Civil, mostrando a alteração do artigo 8º da CLT, mostrando a vedação à decisão surpresa, né, falando sobre o contraditório e a ampla defesa. Beleza. Mas depois eu já vou alertar aos sócios atuais e retirantes, né, de que estou aplicando de ofício, e aí eu posso, a teoria dinâmica na distribuição do ônus da prova. Seria uma espécie, professor, de você, né, trocar, né, de você, né, inverter o ônus da prova. Não é tão simples assim. A distribuição dinâmica do ônus da prova, ela foi consagrada pelo CPC em 2015, no artigo 373, e foi muito bem recebida por toda a sociedade de juristas. E em 2017, para minha surpresa, o artigo 818 da CLT, então pobre, macambúzio, Simples, né? reviveu das cinzas como fênix e adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Nós já tínhamos a teoria estática, agora temos a teoria dinâmica. E qual é a premissa, professor, para eu aplicar a teoria dinâmica? É o fato de, dentro da teoria estática, ou seja, aquele a quem cabia a priori provar, se encontrar com uma prova impossível, que nós chamamos de prova diabólica. E, diante disso, o juiz verifica que, para outra parte, é mais fácil, é possível ela se desonerar desse ônus probante. Porque eu não posso simplesmente passar a prova diabólica de A para B e ela continuar sendo diabólica. Não. Mas, sinceramente, o trabalhador não tem, Conrado, a menor condição, tá, de provar o mau uso da PJ. Porém, os sócios atuais e retirantes, eles têm totais condições de demonstrar que não incorreram nesse tipo de fraude. E aí eu já deixo bem claro de que eles poderão fazer isso, se utilizando de todo e qualquer meio de prova em direito admitido. Inclusive juntando, se precisar, rol de testemunhos. E numa brincadeira desse tipo, nós desvendamos a existência de um sócio oculto. E esse sócio oculto, ele conciliou todas as execuções existentes na vara. Está vendo? Essa busca da verdade real nos traz, às vezes, surpresas agradabilíssimas. Agradabilíssimas. Isso acontece com sucessão trabalhista, isso acontece com grupo econômico. Viu? A possibilidade de uma instrução na fase de execução. Eu uso o jargão. Processo de execução não é um processo meramente de gabinete. Isso tem no artigo 884 da CLT, salvo engano, parágrafo 2º,
o terceiro, que as partes podem juntar rol de testemunhas na fase de embargos à execução. Isso tem no Código de Processo Civil. Sabe onde que tem também, professor? Eu estava lendo para a nossa live, né? O TST ele editou um provimento para regulamentar o incidente da desconsideração na Justiça do Trabalho, né? É o provimento número 1, de 8 de fevereiro de 2019. O artigo 3º é lá que diz que o procedimento vai tramitar nos mesmos autos da execução, né, da ação, o prazo de 15 dias para se defender. E o artigo 3º desse provimento diz, instaurado o incidente, a parte contrária, os requeridos serão notificados para defender em 15 dias. Ao parágrafo único, havendo necessidade de prova oral, o juiz designará audiência para a sua coleta. Que Então, maravilha! o próprio TST, nesse provimento, já sinalizou a permissão da prova oral. Só você para me ensinar, né, o provimento, porque eu, depois de tantos anos de estudo, né, eu fico triste, Conrado, viu, ao me deparar com essa necessidade, com esse afã de o judiciário ter que regulamentar aquilo que não precisa de regulamentação. Então é como se fosse papai tá ensinando aos netinhos, o TST, ver o juiz do trabalho, né, com a má formação, com a má vontade. Professor, mas se a gente perceber, a reforma trabalhista tem muito disso, né? Tem. Ela vem e diz assim, o preposto não precisa ser empregado, mas nunca foi dito de forma diferente. Né? A gente tem várias passagens da reforma que é para dizer, para reforçar, né, algo que não era necessário, né? E os juízes aqui em Pernambuco, que em regra me detestam, né? Porque a verdade dói. Aí eu disse assim, como é que um juiz em audiência diz que vai fazer pergunta ao preposto? O preposto não é parte. O preposto, ele representa o reclamado. O professor representa? Não, apresenta. Quem representa é o advogado. Porque o preposto, ele personifica a figura do reclamado. Quem fala é o reclamado. E tem advogado que às vezes quer usar o depoimento ECA do preposto contra o preposto quando ele é reclamante. Mas ali não é depoimento dele, é depoimento da empresa. Né? Ele é a boca da empresa naquele momento. Né? Essas falhas estão no PJE. Estão no PJE. Então, é um declínio da boa educação jurídica. Eu que sou de uma época em que a internet não existia, eu tive o prazer de ler as grandes obras de Francisco de Miranda, de Pontes de Miranda, de Caio Mário, de Washington de Barros, de José Afonso da Silva, de José dos Santos Carvalho Filho, de Martins Catarino. Godinho nem existia. Né? Então, hoje, essa difusão da internet, do copia e do cola. Teve um dia que eu recebi uma contestação, né, que eu disse à advogada, a doutora deveria, depois da contestação, selecionar tudo e uniformizar a fonte. Porque fica feio. É uma preliminar em Arial, o Merit Times, né? Então, né, a gente vê que é um copia e cola, ela não tem nem preocupação em uniformizar, né, a fonte. Viu? É difícil, né, professor? É muito difícil. Professor, a nossa live, infelizmente, está chegando ao fim, né? O Instagram, a live aqui é de 1 hora. Mas eu acho que foi bom, não foi? Foi fantástico, foi fantástico. A vontade que eu tenho é de ficar aqui até mais tarde, porque eu tinha mais um punhado de coisa aqui para a gente refletir e para eu aprender. Então, né? procure outro tema e a gente marca outra live.
Professor, o senhor já está convidado, eu te prometo, assim, o senhor vai voltar a Minas Gerais, ao Brasil, mas de um modo especial a Minas, né, através aí desse canal virtual que hoje a gente tem, e a gente vai continuar conversando, né, assim, refletindo aí qual o tema que o senhor acha que vale a pena, tá? E para mim foi assim... Vou pensar, viu? Pode pensar. E assim, professor, eu quero dizer de coração, assim, da alegria mesmo, assim, né? Eu encontrei o senhor há pouco tempo, na verdade foi um colega num grupo do Instituto dos Advogados que um dia mandou uma decisão sua. Eu acho que era uma coisa bastante lógica, inclusive, aquela coisa do CPC, de mandar citar, era sua? De mandar citar, mas aí tinha que esperar o último, citar, juntar o último mandado, contar o prazo da juntada e não da expedição, alguma coisa assim, era isso? Eu estou aplicando um artigo do CPC com diversos parágrafos, eu tenho aplicado todo. Isso. Sob pena de eu criar um técnico. Um sistema, né? Justamente, um terceiro sistema, né? Isso. Então, só para o senhor ver que é verdade, né? Eu recebi aquela decisão, achei sensacional, te achei no Instagram e aí depois que eu vi aquela postagem sobre esse tema, a gente começou a interagir. Então, assim, sabe que eu sou seu fã, sou um admirador aí e, assim, né, um aprendiz seu, né? Admiração recíproca. Eu te agradeço demais, professor. E saiba que, assim, o senhor hoje vai virar parte de... Hoje mesmo eu estou fazendo uma defesa lá de incidente, né, de desconsideração, e aquela sua decisão ela vai ser um dos meus aportes teóricos. Vai colocar os assessores do juiz para pensarem. Para pensar, essa turma sai do lugar, né? Eles vão ter que levar para o juiz quebrar a cabeça. É isso aí, professor. Então eu te agradeço profundamente aí, viu, professor? Te desejo tudo de melhor na vida. E em breve a gente vai voltar a se falar e fazer um novo encontro, tá bom? Agradecer a todos que estiveram conosco aí, nos brindando, né, com a presença nesse horário já de 8 às 9, mas assim, eu tenho certeza que quem ficou aprendeu bastante com o professor. Obrigado, professor. Tchau. Valeu, querido. Prazer foi meu.